Boa noite. Começa agora o Jornal ADM. Há anos, cientistas e pesquisadores têm alertado o mundo sobre a mudança e possíveis tragédias no meio ambiente. A poluição, o uso exagerado de recursos naturais e a falta de consciência sobre o futuro causaram, ou pelo menos influenciaram, o aumento da temperatura mundial. A ocorrência de fenômenos como tsunami e terremotos e a recente escassez de água. Veja mais na reportagem de Mariana Pacheco. Pois é, Tiago, não é segredo que estamos vivendo um sério problema. Hoje, 40% da população mundial vive em situação de estresse hídrico. O ano de 2014 tem apresentado 30% menos chuvas em relação ao ano de 2013. Nesse contexto, o Brasil é o quarto país que mais consome água no mundo. Atualmente, 9 estados brasileiros têm enfrentado problemas hídricos, entre eles São Paulo, Distrito Federal e Rio de Janeiro. Além de problemas para o consumo humano, temos enfrentado problemas no setor industrial, entre esses o setor agrícola e pecuário. Segundo David Zi, professor e doutor pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o Brasil também pode sofrer na produção de energia elétrica, o que causa grandes riscos à economia brasileira. Esse cenário causa sérios impactos nas decisões de investimento e custos operacionais nas empresas, impactando também o fator competitividade, segundo a empresa francesa de soluções ambientais, Veolia. Consumindo cerca de 21% da água no mundo, segundo dados da Unicef, as indústrias parecem não se preocupar muito com essa questão. As indústrias produzem desenfreadamente, mantendo elevados níveis de poluição e gasto de recursos naturais. Essa atitude pode representar um tiro no pé. Boa noite, Thiago. Aqui em São Paulo, a crise por falta d'água se agrava ainda mais e é caracterizada como a maior crise da história. A fila para pegar água se espalha por vários bairros da cidade, famílias carregam baldes e aguardam a chegada de caminhões-pipa. O rodízio do abastecimento da água força lugares com grandes aglomerações, como shopping centers e faculdade, a fecharem. As chuvas abundantes das estações não vieram, as obras em andamento tardarão a ter efeito e o desperdício continuou alto. A mistura de falta de planejamento, administração ruim, eventos climáticos extremos e o consumo excessivo ameaça o fornecimento de água não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. E agora, novidades no caso da Garibaldi. Esta semana a empresa demitiu mais 80 funcionários, totalizando 200 desligamentos somente esse mês. Procurada pela nossa equipe, a empresa não quis gravar entrevistas. No entanto, a ex-funcionária Jéssica aceitou conversar com a gente sobre o assunto. Boa noite, Thiago. Estamos aqui em nossos estúdios com a Jéssica, ex-funcionária da empresa Garibaldi, para entendermos um pouco melhor sobre essa situação. Jéssica, o que aconteceu na Garibaldi? Qual é o motivo de tanta insatisfação? Bom, boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade da entrevista, porque é muito bom poder dar o nosso ponto de vista da situação. O que está acontecendo na Garibaldi é que eles estão demitindo em massa os associados, os funcionários, e isso está sendo muito ruim para a gente, porque nós temos filhos para criar, nós temos contas para pagar, e a gente está sendo simplesmente demitido sem nenhuma justificativa, e isso é muito injusto, é um absurdo. Por isso nós estamos aqui tentando mostrar esse nosso ponto de vista para que todo mundo entenda que nós também estamos sendo prejudicados e que a empresa não está tendo uma preocupação com isso. Mas será que a empresa Garibaldi não está passando por uma crise e então está acontecendo esse downsizing, ou seja, a demissão em massa de funcionários? Então, nós sabemos que na verdade as demissões estão sendo à toa, porque o pessoal da contabilidade do financeiro disseram que a empresa nunca ganhou tanto dinheiro como ganha hoje. Ou seja, os lucros dela estão garantidos, as vendas estão garantidas, a produção está garantida. Ela simplesmente está se desfazendo dos funcionários para diminuir os custos, né? Elas estão tratando a gente como nada. E é exatamente por tudo isso a nossa revolta. Demitiram pessoas que tinham mais de 30 anos de empresa. Então isso realmente é um absurdo, é uma coisa que ninguém nunca imaginou que aconteceria. Porque muitos de nós dedicaram a vida para essa empresa. Jéssica, mas a empresa Garibaldi não procurou vocês para fazer um acordo? Ela tem se mostrado preocupada? Olha, Mariana, a empresa simplesmente não está nem aí pra gente, essa é a verdade. Nós até tentamos procurar os responsáveis para fazer um acordo, né, antes de iniciar o processo.
Mas ele disse pra gente que a decisão da empresa é essa, está tomada e não vai mudar. Ou seja, eles realmente não têm essa preocupação com os funcionários deles. Estão agindo como monstros só para visar somente o lucro mesmo, somente o crescimento da empresa. Sendo que sem a gente, a empresa nunca teria crescido como cresceu nos últimos anos. Realmente, é revoltante quando as empresas não se preocupam com os seus funcionários. Mas, Jéssica, muito obrigada pela entrevista e desejo toda a sorte em vocês. Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada a toda a equipe do Jornal ADM. Obrigado, Mariana. A empresa enfrentará processos trabalhistas e poderá ser obrigada a pagar indenização a todos. Chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal ADM. Boa noite a todos e até o mês que vem.